Bom dia a todos, né? Nós estamos todos preocupados com a questão do retorno ao trabalho presencial, porque trabalhando todos os servidores estão. O que nos preocupa neste momento com as pessoas que não terão segurança. Nós fizemos já no dia de ontem, nos últimos dias, uma pesquisa que envolveu 64 cidades. Das 64 cidades, mais de 85% estão com medo e não acham muito precipitado o retorno. Então, não concordam com o retorno. Os 15% falam que, se houver a determinação, lógico, terão que voltar, mas estão preocupados, inclusive, por causa dos auxílios, ou seja, está faltando dinheiro na mesa do servidor. Então, não há minimamente a chance de nós retornarmos. Se abrirmos no dia 27, é um engano aqueles servidores que estão achando que vai ser trabalho interno. Nos próprio provimento diz que no período de 27 de julho a 31 de agosto, advogados poderão adentrar aos prédios do fórum, independentemente de agendamento. Ou seja, vai abrir a porta do fórum para advogados, inclusive, e estagiários de direitos devidamente inscritos. Ou seja, não há minimamente segurança. Às vezes, algum trabalhador do interior, para ele, pode ir a pé, ele vai de carro até o prédio do fórum. Então, na trajetória ao trabalho, ele pode ter a segurança, mas, ao chegar no prédio, ele não terá mais essa segurança. Mas nós não podemos pensar individualmente, nós temos que pensar no coletivo. O coletivo, entrevistamos ontem uma colega lá de Jabaquara, ela demora 3 horas para ir entre ida e volta ao trabalho, em metrô e ônibus. Que segurança essa colega vai ter? E mais, está havendo um erro, um engano. O Tribunal de Justiça não está observando o próprio provimento dele. O provimento dele, o provimento do Conselho Superior da Magistratura, ele diz o seguinte: devem ser, no artigo 9º, deve ser observadas estritamente todas as regras e orientações de saúde definidas no protocolo de retorno ao trabalho presencial da Diretoria de Saúde do Tribunal 3 minutos, e do Manual Alemão. de Orientação para a retomada das atividades administrativas na reabertura dos fóruns, que passam a integrar o provimento. Se passa a integrar, então a nota diz o seguinte, a nota diz... Alemão, já deu 3 minutos. Só para encerrar, que terá que ser observado, baseando nos critérios objetivos, demandas por internações, principalmente UTI, percentual de leitos disponíveis, e o tribunal sequer falou nos provimentos deles a respeito disso. Ribeirão Preto está 101% de UTI lotada no HC. Estamos no vermelho. São José do Rio Preto, mini lockdown. Ou seja, a região de Assis está tudo em vermelho. Nós não reunimos minimamente as condições de retorno seguro ao trabalho neste momento, reabrir prazo para escrevente, para parte, para oficial, para os psicólogos, assistentes sociais. Valeu, então, Alemão. nós não podemos retornar. Obrigado, pessoal. Pardal, estou falando aqui pelo Sinjures, uma vez que o Alemão já falou anteriormente aqui por nós, pela Assojures. Bom dia a todos aí que estão conosco, aqui no grupo, o pessoal que está no Facebook, o pessoal do YouTube. O que nós discutimos aqui é a questão da vida. E o tribunal, a gente vê que, mais uma vez, ele peca por não querer ouvir e deixar participar das decisões correlatas aqueles que estão na ponta, ou seja, as entidades que estão ouvindo os servidores no dia a dia. Até pouco tempo atrás, nós estávamos brigando para a questão dos ar-condicionados dentro das serventias, que as pessoas estavam em condições insalubres. Hoje o tribunal quer pôr o servidor de volta dentro dos cartórios, sem menos observar minimamente a questão das ventilações. E também o presidente do tribunal, nós acompanhamos aí o tribunal na live,
que teve do Conjur, e ele falou lá, e o que ele fala, ele não se sustenta. Ele fala de zona vermelha, e no próprio provimento ele não mantém a zona vermelha, salvo o maior juízo. Então, temos que começar a observar isso. O servidor, ele precisa ser olhado como ser humano. Se fala-se aí muito de processo físico, naquela live mesmo, o próprio Supremo falou que fez um comodato e destinou o material para que o servidor levasse para casa. Porque, então, se o tribunal está muito preocupado em dar uma satisfação para a OAB, que não faça esse comodato e que nós digitalizemos esses processos físicos em nossas residências. Estaria sanando aí um motivo maior para a abertura. Temos que observar também quem vai ficar à frente dos prédios para receber advogados e partes que eventualmente aparecerem, uma vez que, por questão de economia, foram cessados os contratos com os particulares. Quem vai estar à frente ali? Mais uma vez, o servidor vai estar recebendo o impacto dessa situação. Então, nós temos que entender, companheiros, é isso. É que nós temos que ser contra essa volta com um protocolo que não foi muito bem avaliado pelo Tribunal de Justiça. Estão querendo usar o servidor, mais uma vez, de escudo. Não estão observando o bem maior que é a vida dentro das serventias. E questão de guia de levantamento, que foi ventilado também, que é uma preocupação, nós podemos muito bem fazer em casa. Digitalizar essas guias em casa e que elas sejam retiradas dos bancos. Então, é uma questão de abrir uma discussão. O tribunal ele precisa começar a discutir conosco, precisa começar a atender as entidades, a ouvir os servidores, a marcar reuniões virtuais, porque com a nossa colaboração, nós vamos conseguir melhorar esse protocolo. Então, a nossa luta é pela não volta, a nossa luta é pela vida, entendeu? Porque, mas se tem servidor que em algum momento está pensando em voltar por causa das gratificações, em algum momento o tribunal, se ele antecipou férias para magistrado, que antecipe também as gratificações para os servidores. Tratamentos iguais em tempo de pandemia, em tempo de necessidade. Nós, enquanto Sinjures, nós somos contra a volta ao trabalho dessa forma irracional. O primeiro. Oi, eu Ribeiro. Eu represento a Sojures na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ontem foi feito um levantamento aqui na região e cerca de 70% é contrário ao retorno do trabalho. Sabemos que é importante o trabalho presencial, tendo em vista os processos físicos, né? Mas mais importante é a vida, e temos que defender isso. Eu falo de experiência própria. É uma doença totalmente traiçoeira, perigosa, agressiva e de fácil contágio, tá? Então, é importante a gente preservar a vida nesse momento. Tive falando com diversos servidores em diversas comarcas aqui da região e grande maioria é contrário a o retorno ao serviço e acham que, caso tenha que voltar, o protocolo tem que ser outro, tem que mudar e, principalmente, tem que ter o teste em massa. Tá? Esse é o meu recado e a gente é contrário, então, ao retorno ao trabalho. Hilton. Olá, pessoal. Bom dia. Eu falo aqui pela Assojures da cidade de Dracena, região de Presidente Prudente. Bom, sobre o Covid, a região aqui, ela está na faixa vermelha e, enfim, esse é um ponto já discutido aqui na live. O que a gente precisa falar bastante e tomar muito atenção é levar também sugestões ao Tribunal de Justiça do que fazer com os processos físicos, né? Porque o presidente, na live, a gente viu que ele foi muito incisivo, que o retorno vai acontecer. Nós estamos tentando reverter. Mas, em não revertendo, a gente precisa levar sugestões para a questão do processo físico. Já ouvi dizer servidores falando, olha, se deixar para os advogados digitalizarem, talvez eles não façam, né? Que o tribunal permita que os funcionários façam essa função de digitalização, para que a gente livre desse processo físico o mais rápido possível, que isso é o que está travando hoje ou causando o retorno das atividades. Um outro fator muito importante é o setor de administração dos prédios.
tirando uma cidade ou outra que tem estrutura, em sua maioria, essas seções têm 1, 2 servidores, porque tem servidores com mais de 60 anos que não vai retornar, estagiários também não vão. E esses servidores terão que fazer a aferição de temperatura das pessoas que entrarem nos prédios. Vou citar Dracena, exemplo, tem 2 prédios, 2 servidores. Se eles tiverem que fazer a aferição da temperatura, um em cada prédio, quem cuida da seção em si? Não está permitido pelo tribunal que os vigias, o pessoal da limpeza, os terceirizados façam esse serviço, tá bom? Por mais que alguma cidade possa até pedir que eles façam, lembrando que o chefe de seção de administração responde solidariamente com as empresas pelo desvio de função desses trabalhos. Então, o tribunal ele não está dando condições para o pessoal voltar. No primeiro momento, qual que é? A entrada nos prédios. Não tem quem vai fazer essa aferição. E se fizer, quem controla lá? Não existe um controle total. E esse pessoal também não está capacitado para isso, tá? Esse é um fator. Outra, eles já voltaram às atividades. O pessoal da administração já estão trabalhando, tá? Então, a gente precisa ver que o tribunal deve devolver a eles o auxílio transporte. Já voltaram, estão nos fóruns. Tá beleza? Valesca. Bom dia, pessoal. Gente bonita, saudade de vocês. Falo pela Sojures, Sinjures, na região de Andradina. Araçatuba, Andradina, Guararapes, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Valparaíso e Mirandópolis. Aqui também, como já foi dito, nós estamos na situação de cor vermelha, todos os leitos ocupados. Andradina está com toque de recolher, a partir das 10 horas os estabelecimentos são fechados. E a maioria das pessoas com quem a gente conversou também foi favorável ao não retorno, a que medidas fossem tomadas primeiro para que isso. A gente tem que lembrar que o epicentro era a capital, então nós fechamos em março, começo de abril, com a capital, e agora o epicentro está no interior, e o interior não tem condições de atender. Nós não estamos tendo condições. Eu vi a Mara falando, antes de começar, que Campinas está mandando para o hospital de campanha de São Paulo. Então, é preciso que a gente veja isso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, que nós temos um colega, especificamente, inclusive, na cidade de Araçatuba, que não está trabalhando remotamente porque não dispõe de computador. Então, a gente tem que pensar em não voltar assim, preservar a vida, mas aqueles que querem trabalhar, porque eles estão tendo desconto. Eles querem trabalhar, só que eles não têm o computador. E quando foi feito o concurso, uma das coisas que não foi requisição, né, pré-requisito para ingressar, era que tinha que ter computador. Então, que a gente possa ver isso. De repente, nós vamos continuar no trabalho remoto, condições também para aqueles que querem trabalhar remotamente, para trabalharem remotamente. Os que não têm, por exemplo, a máquina, o computador, certo? E mais uma coisa, o Pardal chegou a falar da questão do scanner, tudo isso. Legal, é preciso que o Tribunal de Justiça disponha disso para a gente. Não me oponho a escanear os processos físicos aqui e transformar em digital. Só que eu não posso comprar um scanner, né? Então, que a gente possa pensar nisso. Aqui, a nossa região está em situação crítica, opta pelo não retorno no momento. Mas precisamos ver esses outros colegas também que não estão tendo condições de trabalhar remotamente. Eu acho que era isso. Beijo para vocês. Num outro momento... Ativar. Pronto. Bom dia, meu nome é Joara, sou representante da Sojures no Litoral Norte. A maioria também não vai querer voltar. Nós temos problema de falta de funcionário, que eu acho isso uma coisa que ninguém tem colocado. A limpeza, que o pessoal falou. E lá, particularmente, são 340 mil habitantes. A condição hospitalar desta região é muito precária. Sempre precisou, as pessoas que precisam qualquer tratamento, ou um câncer, tem que ir para São José dos Campos, tudo. Lá está laranja, mas é uma cidade turística como o Litoral Sul, e o problema maior que eu encontro, as pessoas têm medo, porque não tem como se tratar, já tem mais de 1.200 casos, mais de 40 mortos, não tem leito de UTI para todo mundo, cidades, somente Ubatuba, muito precária a saúde. Então, isso é uma coisa, além da falta de funcionário, além de limpeza, além de terceirização, não, se a pessoa ficar doente, não tem como ser atendida, gente. Então, isso é uma coisa muito grave, né? Muito grave para mim, na minha história. Essa região é extremamente precária na parte da saúde. Então, a falta de... Tá? Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro, e
todo que já tu falou, eu estou de pleno acordo. Muito obrigada. Oi. Bom dia, meu nome é Eda, eu falo pela Sojures e pelo Sinjures de Rio Preto e da região, e também da região de Jales. E nós passamos a semana toda ouvindo os associados e há quase uma unanimidade em que não devemos voltar neste momento na preservação da vida, e também os fóruns não têm a estrutura nesse momento. Então, aqui na região houve uma piora da contaminação e estamos na fase laranja hoje aqui em São José do Rio Preto, muito complicado, estamos em mini lockdown, porque o comércio abre só 3 vezes na semana, e com isso agrava ainda mais essa volta. Eu acredito que o TJ tem que nos ouvir, o pessoal está pedindo para que a gente seja ouvido, e se o TJ está realmente economizando, por que não continuar com esse home office, não é mesmo? É isso, gente. Obrigada, um beijo para todos, viu? Mara? Olá, bom dia a todos. Eu acho que todo mundo já falou bastante, já colocou tudo, e eu gostaria de colocar que Campinas é uma região crítica do estado, nós estamos no vermelho, comércio só abrindo o essencial, nós estamos com 11.192 casos confirmados, estamos tendo uma base de suspeitos de 601 por dia, e estamos com 421 mortos até agora. Os nossos pacientes, os novos casos que estão entrando, eles estão sendo direcionados para o hospital de campanha do Ibirapuera, porque aqui os nossos leitos estão tomados. Então, é uma situação bem crítica, sem possibilidade e chance da gente voltar a trabalhar. Porque se voltarmos agora, daqui a 15 dias, esse número vai duplicar, quadruplicar, e já estamos sem condições, imagine futuramente. Então, acho que todo mundo já falou das dificuldades, das mães que os filhos não têm escola para ir. Então, foi tudo bem colocadinho. Essa é a situação de Campinas, e gostaria, e o pessoal daqui também não deseja voltar nesse momento. Então, pedimos para o presidente que ele nos atenda e prorrogue por mais um tempo esse trabalho remoto que está funcionando. Obrigada. Ficou muito claro que tudo isso que está acontecendo é a falta de diálogo do tribunal. Então, o tribunal ouviu a todos, menos o principal, que é o servidor via entidades de classe. Então, nós vamos tomar todas as providências, nós vamos adotar todas as medidas que forem necessárias. Os servidores, nossos associados, todos podem ter a certeza que nós não iremos descansar enquanto nós não estivermos protegendo a todos. Nós não podemos perder ninguém. E, dessa forma, com certeza, nós estaremos resguardando a vida de todos. Muito obrigado, boa sorte a todos. Dizer que acompanha o alemão na íntegra, em todas as deliberações finais dele, deixar um alerta para o nosso presidente do tribunal, para que ele não acompanhe um presidente da República genocida que nós temos, porque para dar uma satisfação, o presidente do tribunal quer dar uma satisfação para a sociedade, ele não precisa acompanhar o presidente da República, não, que os reflexos nós já vemos aí no dia a dia. Nós podemos dar, sim, uma satisfação trabalhando em casa. O servidor vem mostrando competência ímpar em sua residência, em seu local de trabalho. Tá, Góes? E fica aqui a defesa pela vida, e nós faremos tanto quanto for necessário para estar do lado dos servidores, seja qual categoria for, agente, oficial de justiça, todos que estão aí nessa situação, tá certo? Um abraço a todos. É muito ruim falar longe do servidor, mas a gente tem que se adaptar a isso também, né? Obrigado, uma boa tarde a todos, bom trabalho a todos. E parabéns a todos aí pelas falas. Na minha fala, eu disse que o tribunal permitiu aos advogados que digitalizassem os processos. E eu acabei falando que o tribunal poderia puxar os servidores que fizessem isso, porque os advogados não estão fazendo. Aí me disseram que nós vamos voltar ao fórum para digitalizar. Não, não era essa a ideia.
Eu disse também que a gente precisa achar forma de digitalizar esse processo. E essa forma não é voltando às atividades presenciais, tá beleza? A Sojures se posiciona contra o retorno das atividades na forma como estamos agora, tá beleza? Considerações finais, parabéns pela live aí, todos os participantes das entidades. Obrigado. Vale.